Diante do que nos é proposto na liturgia de hoje, estamos na segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Vivemos até ontem tudo como um grande dia. O mistério da Páscoa é algo tão grande que o dia da Páscoa nós celebramos em 8 dias, por isso nós chamamos de oitava da Páscoa, que começa no dia da Páscoa e termina no segundo domingo da Páscoa. E hoje começamos dando início, propriamente dito, ao tempo pascal, onde nós viveremos 50 dias proclamando a ressurreição, a vitória de Jesus, até Ele, digamos assim, então aqui bem representado como este fogo novo, que é o círio, Ele não mais estará fora de nós, mas a partir de então estará dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Então o tempo pascal termina com a grande solenidade de Pentecostes. Mas a partir do momento que Pentecostes acontece, e eu estou dizendo isso para que nós possamos entender um pouco do que é a primeira leitura. A partir do momento em que Pentecostes acontece, os cristãos começam a incomodar. Onde eles estavam, eles incomodavam. Onde eles estavam, muitos eram atraídos por aquilo que viam eles fazendo. Quem acompanhou a liturgia da semana passada sabe muito bem um determinado momento que Pedro e João vão até o templo para orar, e quando chegam lá tem um homem paralítico e pede ali esmola para eles, e o que eles vão dizer: ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Isso faz com que aconteça um grande alvoroço no meio da cidade com aqueles que ali estavam, até que eles vão ser presos, e foram presos, e foram interrogados, e foram questionados, e eles não tiveram medo nenhum de dizer que tudo aquilo que eles fizeram foi em nome do Senhor Jesus. A primeira leitura de hoje começa dizendo: logo que foram postos em liberdade, ou seja, aqueles que tinham prendido Pedro e João, não encontrando nenhum motivo para mantê-los presos, soltaram eles. Eles voltam para a comunidade, e aí começa a grande e bela oração que eles fazem de louvor a Deus. Vai dizer num determinado momento, não aqui, mas num determinado momento, que os discípulos de Jesus louvavam e bendiziam ao Senhor por poderem sofrer um pouquinho por causa do nome do Senhor. Mas preste atenção numa coisa: porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. É uma parte da oração deles. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando da boca do rei Davi a oração que Davi tinha feito muito tempo antes. Mas esta oração que Davi tinha feito muito tempo antes, ou seja, que os príncipes conspiram contra Deus e contra o seu Messias, estava acontecendo naquele momento. E meu irmão e minha irmã, não se engane, acontece ainda hoje. O Cristo incomoda e o cristão incomoda também. Não nos deixemos perder com os sinais que o Senhor está nos dando, inclusive neste tempo. Porque preste atenção, tudo isso que nós podemos estar vivendo pode ser, sim, uma grande preparação para que surjam no meio de nós falsos profetas, que vão trazer as curas, que vão trazer as libertações, que vão trazer inúmeras coisas. Sim, vão aparecer neste tempo que estamos vivendo. Isso não é algo que nós deveremos nos assustar, não, porque já está sendo dito, já foi dito há muitos e muitos séculos atrás, pelo rei Davi,
por aqueles que viveram as primícias do cristianismo, como na primeira leitura de hoje, e sim para tudo aquilo que preparará a vinda definitiva do Senhor. E nós não podemos tirar os nossos olhos daquele que verdadeiramente morreu e ressuscitou por nós, porque no desespero que nós vamos ser postos, no desespero em que a humanidade está sendo posta, neste tempo, nós podemos tirar os olhos daquele que realmente nos traz tudo o que nós precisamos e olhar para aqueles que vão nos dar alguma coisa, mas não tenha medo do que eu vou dizer, mas em troca da sua alma, em troca da sua liberdade, em troca da sua negação a Jesus, porque foi isso que os apóstolos viveram, e é isso que ao longo destes 20 séculos os cristãos vivem e vivem até hoje. Mas tudo que nós vivemos hoje, atualmente, com essa pandemia, com este único versículo, os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. É isso que pode acontecer, e é isso que tem acontecido, e é isso que vai acontecer. Se nós não estivermos com os olhos fixos em Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não somos proibidos de participar da Santa Missa, mas nós estamos inibidos a sairmos justamente por um motivo: medo de não adoecer. E isso tem nos afastado dos sacramentos, isso tem nos afastado de tantas e tantas outras realidades que nos alimentam. Por isso que bendito seja Deus que você está me vendo agora, bendito seja Deus pela internet, bendito seja Deus pelos meios de comunicação que fazem chegar até você o alimento que querem nos tirar. Por isso que é necessário, como vai também continuar a oração deste povo quando recebem Pedro e João de volta: agora, ó Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. O que precisa nascer dessa pandemia, o que precisa nascer deste tempo que estamos vivendo, são cristãos corajosos, porque, meu irmão e minha irmã, muitos falsos profetas aparecerão para nos tirar o foco, para nos tirar do caminho de Jesus, para nos tirar da nossa profissão de fé. Eu creio que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e eu não professo outro. Por isso, o que eles pediram naquele tempo, agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. É a oração que nós precisamos fazer hoje. Agora, Senhor, olha para nós e faz com que cada um de nós sejamos cristãos corajosos. E eu não digo somente de nós colocarmos a boca no trombone, não, mas o corajoso de dizer: eu não troco absolutamente nada por Jesus, nem que seja a minha vida, porque até a minha vida foi Ele quem me deu. Então eu não troco absolutamente nada, eu não vou vender a minha alma, eu não vou vender absolutamente nada. Por isso que naquele dia, quando Pedro e João voltam, e o povo, a comunidade ali reunida, pouquíssimos, rezam dessa forma. Nós precisamos rezar nos nossos tempos: agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, porque a nossa fé está sendo ameaçada. Não, Padre, não está. Está sim. Acorda e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra, porque, meu irmão, nós estamos como que a rã dentro de uma panela de água fria. A rã muito tranquilinha, ali a água está fria, de boa, ótimo, maravilhoso. Mas essa panela vai ser colocada água quente, e a rã não vai perceber
Me desculpa a comparação, senhora rã, senhor rã. A rã não vai perceber que a água está esquentando, porque ela já está dentro, acomodada, tranquila. E quando ela perceber, a água já ferveu e ela já foi. Por isso que o que nós temos que pedir para este tempo pascal que estamos vivendo até Pentecostes, neste tempo de pandemia, é que nós não sejamos rãs, que não percebemos o que tem acontecido à nossa volta. Não, está muito bem agora participar da missa assim, é muito mais tranquilo. Não, que você está com saudade, que aumente. Se você está com saudade de receber Jesus sacramentado, eu estou pedindo nessa missa que essa saudade aumente, para que você não esmoreça, para que você não se acostume. Se nós não podemos, louvado seja Deus, que Ele aumente no seu coração o desejo de recebê-lo, o desejo de tê-lo sacramentalmente no seu coração, porque nós podemos nos acostumar com a rã. Isso está bom, dessa forma está maravilhoso. E aí, quando as igrejas se abrirem novamente, será que nosso coração vai estar ardendo de desejo de receber o Senhor? Ou será que nós já vamos ter acostumado? Hoje mesmo eu estava falando, todos os dias eu venho para a minha paróquia, e eu estava olhando para mim, por isso que eu estou dizendo dessa forma, eu estava olhando para mim hoje dizendo, vai ser difícil eu me readaptar. É claro que o meu desejo é abrir todas as portas da igreja, que dor estar aqui e não abrir, mas vai ser difícil depois me readaptar à igreja aberta. Será que vai ser difícil nós nos readaptarmos às igrejas abertas? Por isso, de uma maneira muito simples, é preciso nascer constantemente do alto. Nós ouvimos muito bem no Evangelho este encontro de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos nos ensina a sermos cristãos corajosos, como a oração da primeira leitura pede ao Senhor. Por quê? O como que esse Nicodemos nos ensina? Primeira coisa, havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Aqui nós podemos dizer, não, ele foi de noite porque ele não queria ser visto, não, ele foi de noite porque ele era um grande chefe dos fariseus, então ele não queria chamar a atenção, ele não queria escandalizar, nada disso. O de noite aqui para João é algo muito claro, faltava para Nicodemos a luz da fé. Pronto. Teologicamente, quando o evangelista João coloca isso, é porque falta a iluminação da fé, falta a luz da fé, e nós estamos neste tempo em que, pelo Círio Pascal, a nossa fé precisa ser iluminada. E é justamente quando nós não temos a iluminação da fé que precisamos buscar o Senhor. Não é buscar os orixás, não é buscar sei lá o que, não é buscar a cartomante, não é buscar absolutamente ninguém. É buscar aquele que vai iluminar a nossa fé. Se você está na escuridão da sua fé neste tempo, busque aquele que vai iluminar a sua fé. E aquele tem um nome, este nome é Jesus. Ele vai de noite, na escuridão da sua vida, na escuridão das suas perguntas, dos seus questionamentos. E ele vai de noite para ser iluminado. Por isso que, indo até o Senhor, na calada da noite, não é apenas um detalhe que João coloca, não, faltava para aquele homem a luz da fé, e ele foi ao lugar certo. Se te falta fé, para quem você tem ido? Para onde você tem ido? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando ele chega, Jesus dá alguma resposta para ele. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver a Deus. O que é nascer do alto, meu irmão, minha irmã?
É porque eu preciso ter a certeza de que eu vim de Deus e na minha liberdade eu preciso voltar para este Deus. Existe um dos prefácios da missa, que é aquela parte que o padre reza antes do Santo, 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 que diz: Deus nos deu origem e destino divinos. Eu preciso tomar consciência, isso é nascer do alto. Eu preciso tomar consciência que eu nasci de Deus. E eu, na minha liberdade, porque eu não fui consultado para nascer. Você não pediu para nascer, mas agora na tua liberdade você tem um destino. E o destino que você tem é se encontrar com Deus. Então, livremente, meu irmão e minha irmã, como Jesus dá a resposta para o Nicodemos, para sermos cristãos corajosos, caminhemos olhos fixos em Jesus, porque senão vamos ser enganados e nos perder. As polarizações que temos vivido no Brasil, as politizações que temos vivido no Brasil, nos fazem muitas vezes olhar para A e para B e tirar o olhar daquele que realmente precisamos olhar, Jesus. Nascer do alto é isso, eu vim de Deus e para Deus eu preciso voltar. Só que presta atenção, você vai voltar para Deus de uma maneira ou outra, só que depois, para onde é que Ele vai te mandar? Porque também não podemos ler a palavra de Deus somente com uma parte. Sabemos muito bem aquele evangelho, que quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai poder dizer: vinde benditos de meu Pai, ou Ele vai poder dizer: afastai-vos de mim, malditos. Nós vamos nos encontrar com Deus, e nascer do alto é ter essa consciência: eu nasci de Deus e para Deus eu preciso caminhar. Essa é a segunda coisa que Nicodemos nos ensina. E a terceira e última que Nicodemos ensina, na resposta que Jesus dá: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui não tem como nós falarmos dentro do contexto do tempo pascal e não lembrarmos do nosso batismo. Meu irmão, minha irmã, o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Nascer da água e do Espírito significa nós fomos lavados pelas águas do nosso batismo. E vive em nós, não o espírito de porco, me desculpe falar assim, mas o espírito daquele que vive eternamente. Porque como os apóstolos tiveram a coragem de dizer o que disseram e fazer o que fizeram, foi porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o que é nascer da água e do Espírito? Nada mais é do que viver segundo o nosso batismo. Eu sou cristão com selo que foi marcado e eu não posso vacilar. Para isso, termino como termina a primeira leitura hoje. Quando terminaram a oração, preste atenção. Quando terminaram a oração, essa oração que eles fizeram, dizendo que os reis se insurgem e querem ir contra ontem, hoje e amanhã. Agora olha, Senhor, para estes e concede que nós anunciemos com coragem. Quando terminaram a oração, presta atenção, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, onde você está agora, peça o Espírito Santo. Como você está agora, peça o Espírito Santo. Que Ele te faça um cristão corajoso. Que Ele te faça um cristão que busca na noite da fé aquele único que pode te iluminar.
que o Espírito Santo te faça nascer do alto, ou seja, faça com que você tome consciência que você veio de Deus e um dia você vai se encontrar com Ele. E tome nas mãos a graça que Deus te deu. Você foi selado com um selo que te faz filho de Deus. Peça o Espírito Santo e saia desta missa com o seu coração ardendo para ser um cristão corajoso. E mesmo que queiram te enganar, mentindo para você, veja, eu sou o Senhor. Que você tenha coragem de dizer: meu único Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.